consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se ressuscitou. Início do ano, um ano todo pela frente. Eu estava essa semana passada, né, vendo retrospectiva 2013. E eu acho que, não sei se eu estou ficando velho, mas eu acho que toda retrospectiva é igual. Acho que se passasse a de 2010, a de 2005, é tudo a mesma coisa. As mesmas coisas, os mesmos acontecimentos, as mesmas, sabe, morre algumas pessoas famosas, morre um monte de anônimos, aí tem inundações, aí tem as datas festivas, tudo igual, tudo repetido. E você vê as pessoas nas expectativas do próximo ano, e o mundo sempre achando que vai ser alguma coisa diferente, só para chegar no final do ano a gente vê que a retrospectiva é tudo igual, sabe? Os homens estão no mesmo lugar, não saem do mesmo lugar, e nós vivemos uma época em que a igreja tem começado a acreditar que ela vai mudar o mundo. A igreja, muitas pessoas na igreja da nossa geração entenderam o contrário, não é? Muitas pessoas entenderam que a igreja está aqui para salvar o mundo, que o plano da igreja é salvar o mundo, mas o plano do evangelho é Deus salvar a igreja não salva o mundo, Deus salva a igreja. Então, quando você vê as expectativas das pessoas, da igreja, para o próximo ano, eles são muito parecidas com as expectativas das pessoas que têm aquelas expectativas que toda a retrospectiva mostra que não vai acontecer nada de diferente do que aconteceu na triste história humana. E quando a igreja entra por esse caminho, ela só vai participar dessa triste história, de tentar mudar, só para chegar ao mundo, sem mudar o homem, só para chegar no final do ano e nós olharmos a retrospectiva e ver que foi tudo a mesma coisa, tudo no mesmo lugar. E no final de 2013 nós vimos, nós estamos começando 2014, e eu estava lendo alguns artigos, depois que eu tinha visto a retrospectiva, de como foi o ano de 2013, como a sociedade o vê, analisa. Eu estava lendo quantos milhões de celulares foram vendidos, quantos milhões de pessoas estão usando o celular, e toda a expectativa é quantos milhões vai vender esse ano, quantos videogames foram vendidos, quantos jogos, e milhares de lojas estão se programando para vender milhares de jogos para os milhares de consoles de videogame que venderam. E milhões de pessoas usam essas coisas todos os dias. À medida que você ia lendo aquilo que descreve para o mundo, o ano de 2013, a gente vai enxergando essas coisas. Quantos milhões de carros venderam? Será que a indústria vai crescer? Vai vender mais quantos % de carros? Nós sabemos quantos milhões de carros tem. É só você sair amanhã na rua e você vai ver que nós temos mais carros do que devíamos ter no mundo. E estava lendo quantos bilhões vão ser gastos para se desfazer do lixo eletrônico, cheio de metal pesado que nós produzimos. Estava lendo a exata quantidade de milhões de sapatos que foram vendidos no Brasil.
E a perspectiva para o próximo ano? Quantos milhões de computadores? Quantos quilos de pipoca por ano, em média, nós comemos? Tudo é assim, sabe? É incrível, você vai lendo. Quantas cervejas, quantos litros de cerveja por pessoa, em média, foram consumidas no Brasil? Você estava lendo todas essas coisas. Quantas pessoas se casaram? Quantas se divorciaram? Houve uma queda no divórcio, engraçado, né? Houve uma queda. E você vai vendo, a expectativa de vida aumentou em tantos por cento, tantos milhões de livros foram vendidos, e as pessoas estão mais deprimidas. Enfim, você vai lendo as estatísticas, isso nos diz muito sobre a nossa sociedade. Sua tecnologia, seus hábitos de consumo, tudo que ela espera para 2014 é aquelas coisas, um pouquinho mais, e a grande preocupação é se for um pouquinho menos. Você vai vender um pouquinho menos, você vai consumir menos pipoca, você vai consumir menos cerveja, menos videogame, e o sucesso vai ser se vender um pouquinho mais de pipoca, um pouquinho mais de videogame, um pouquinho mais de cerveja, um pouquinho mais de tênis, um pouquinho mais de carro. Então, sua tecnologia, seus hábitos de consumo, seu materialismo, suas comunicações, seus problemas. Quando nós olhamos para isso, todas essas informações são completamente inúteis do ponto de vista dos nossos novos corações. Não traz a nós nenhuma expectativa. Quando nós olhamos para 2014 e ouvimos o que as pessoas estão dizendo sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como vai ser, como não vai ser, tudo isso soou para mim, à medida que eu tinha visto a retrospectiva e comecei a ler esses relatórios todos, tudo soou para mim muito insignificante. E eu estava vendo lá uns pastores debatendo os projetos, os anseios para 2014, achei tudo insignificante também, sabe? Cada vez mais o Evangelho, eu já disse isso aqui, parece mais com o humanismo secular. Um humanista secular está falando sobre as mesmas coisas que os evangélicos. Não porque os humanistas seculares, de repente, estão com seus corações voltados para Deus, mas porque nós temos um coração agora voltado para o mundo, com as mesmas preocupações, de tal maneira que o nosso discurso e o do mundo é parecido. Como a sociedade vai melhorar, como aquilo vai ser, como vai ser aquilo, só para daqui a tempo a gente olhar para a retrospectiva e ver que está tudo no mesmo lugar. Então alguém me perguntou, o que você acha que vai acontecer esse ano? Eu não sei. Muitas pessoas dizem, olha, vai acontecer assim, um assado, o PIB vai ser tanto, não sei. A maioria das vezes eles erram. Agora, eu posso dizer o que eu gostaria que acontecesse. É sobre isso que eu quero falar sobre o que eu gostaria. Primeiro domingo do ano, o que eu gostaria que acontecesse. O que o meu coração deseja para 2014. Um desejo profundo. Você pode pensar, isso pode ser inútil. Porque o que adianta a gente desejar coisas para 2014 se elas podem não acontecer? O que adianta a gente querer que aconteça coisas que necessariamente não acontecerão? Mas eu quero mostrar que no fim, desejar essas coisas fará toda a diferença, quer elas aconteçam, quer elas não aconteçam. Que é de utilidade final desejar essas coisas, independente de que elas vão acontecer ou não em 2014. Então, em primeiro lugar, o que eu desejo para 2014? Eu gostaria de ver esse ano um mundo ser do jeito que Deus criou para ele ser. Esse seria o meu primeiro desejo. Eu quero dizer, Deus criou todas as coisas, como está em Gênesis 1, e Ele olhou para tudo e disse, eis que tudo é muito bom. Ele olhou para tudo, olhou para a terra,
para o homem, para a criação, e disse: tudo é muito bom. É o que ele disse. Agora, Deus olha para a terra e diz, em Romanos, por exemplo, 1,18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ele olha agora e a sua ira se acende. Ele não diz mais que é bom. A terra era boa, tudo que estava nela era bom. Pensem nisso, pensem no mundo que nós não conhecemos. Então veio o pecado, a maldição, e agora olhe para o mundo hoje, olhe para a retrospectiva ano após ano. Sei lá, 40 anos atrás não tinha ONGs no mundo, agora tem milhões de ONGs. Olha para a retrospectiva, vê se ela é diferente. Vê o que todas essas organizações e todo homem fervilhando de projetos para o mundo criou no nosso mundo. Vê se quando você no final do ano liga para ver a retrospectiva, você fica espantado. Caramba, nesses 40 anos todas as coisas mudaram. Então, se eu desejo algo para 2014, eu desejo que o mundo fosse do jeito que Deus criou para ele ser. Quer dizer, tudo, até aquilo que você pode pensar, não está incluído. Sei lá, as montanhas, o mar, os rios, os animais, os pássaros, tudo era um pouco diferente do que é agora. Nada é igual quando foi criado. Havia uma glória, uma grandeza no mundo que nós nunca vimos. Nenhum de nós aqui, e nem dos bilhões que habitam o nosso planeta, nunca viu o mundo como ele era. Nunca viu o mundo na sua glória. Quer dizer, todos nós estamos familiarizados com a fome, com a incapacidade, com a luta do homem com a natureza para produzir o que é necessário. Todos nós aqui estamos familiarizados com as pragas. Esse calor, sei lá, minha esposa teve que comprar uns remédios mais fortes, que começam a aparecer umas baratas. Todos nós estamos familiarizados com pragas, com estômagos vazios, feridas no corpo. Estamos familiarizados com doença, com hospital, com cemitério. Estamos familiarizados com as deficiências, as incapacidades, que todos nós experimentamos. Nós nunca vimos o mundo como ele foi feito para ser. Nós vemos bairros inteiros, às vezes no Rio de Janeiro, debaixo de água, casas e casas soterradas, pessoas mortas, mas não só no Rio. No início do ano, Londres ficou inundada, sabe? Paris ficou inundado, choveu demais, inundou, morreu pessoas. Nós vemos pessoas presas em avalanches, em terremotos, mortas em maremotos, em acidentes. Nós estamos familiarizados com o ódio, cada retrospectiva, cada coisa com ódio. Estamos familiarizados com as batalhas, as guerras, os assassinatos, a morte. Nós vemos essas coisas jantando, comendo um sanduíche. Tudo que nos rodeia. Nós nunca vimos a terra como ela foi criada para ser, nunca. Eu tenho 45 anos, como eu disse, minha mãe está fazendo 90, nem eu, nem ela, nunca vimos a terra como ela foi feita para ser. Jamais. E eu fico cansado do jeito que a terra é. Você não fica? Quer dizer, cansado de todos esses problemas infindáveis na terra, todos os terríveis desastres, vírus, morte, doença, câncer. Nós vivemos com medo constante, queridos. Nós, que eu digo, os homens, de que alguma tragédia vai acontecer, sei lá, de que nesse verão o mosquito da dengue vai morder você, vai picar você, seus filhos.
Quer dizer, o mundo inteiro vive com medo. Vive com medo do que é real. Chuva, terremoto, morte, assassinato. Medo ligado a acontecimentos reais e medo ligado a coisas não reais, mas que nós somos capazes de imaginar que pode acontecer. Então nós temos medo de coisas reais que estão acontecendo e medo de coisas que talvez nunca aconteçam, mas nós sabemos que pode acontecer. Agora, o mundo não é essa maneira com que o mundo foi criado para ser. E é por isso que Paulo em Romanos 8 diz: toda a criação geme com dores de parto, geme, ela sente as agruras, toda a criação tem dor, esperando a plenitude, até a manifestação dos filhos de Deus. Eu gostaria então de ver o mundo como Deus criou ele para ser, um mundo de incomparável beleza, imaculado, um mundo onde toda a criação estivesse em absoluta harmonia, aquilo que a Bíblia chama de a regeneração do mundo, a regeneração da criação, os tempos da restauração, aquilo que a Bíblia chama da plenitude dos tempos, tempos de refrigério. Eu gostaria de ver a maldição ter um fim, sabe? Eu gostaria de ver o leão deitado com a ovelha, crianças, sei lá, brincando com cascavéis. É isso, gostaria de ver as flores nos lugares mais inóspitos em nossos dias. Queria ver os coxos, como a Bíblia diz, saltando como os cervos. Toda cegueira não existir, surdez. Eu queria ver o mundo de Joel, capítulo 2, que descreve um mundo de abundância, de chuva serôdia, abundância de alimento, abundância de vida, abundância de tudo aquilo que manifesta perfeitamente, tudo aquilo que Deus é. Eu gostaria de ver um mundo de Isaías 29, 8, um mundo de saúde, saúde em todas as nações. Eu gostaria de ver um mundo restaurado, manifestando a glória de Deus para a qual ele foi destinado a ser, sem poluição, sem pessoas morrendo, mas aquela vida longa e sem fim, feliz, sem medo do homem, sem medo do animal, sem medo do amanhã. Você pode dizer, mas pastor, você é um sonhador. É isso. É isso que eu gostaria que acontecesse em 2014. Sabe? Esse é o meu desejo, eu gostaria de ver. Basicamente, eu sinto que eu já vi o suficiente. E eu já sei qual vai ser a retrospectiva de 2014. Se todas as coisas andarem por onde sempre andaram. Eu não tenho nenhuma esperança da retrospectiva de 2014 ser diferente, porque agora nós temos mais ONGs, uma igreja que vai mudar o mundo. Mas há algo mais. A segunda coisa que eu gostaria de ver, meu desejo para esse ano, era ver a vida humana perfeita. Gostaria de ver o homem como ele foi destinado para ser, como ele foi criado para ser, ou seja, as pessoas do jeito que Deus criou o homem, expressando a intenção da criação de cada homem. Você vê, a vida é tão destrutiva, o homem, no fundo, é frustrado na sua incapacidade interna, porque ele não é o que ele devia ser. Ele é uma mentira. Ele é uma falsa imagem de Deus. Então, o coração do pregador, do
escritor de Eclesiastes. Eu já preguei sobre esse livro aqui, e nós vimos como ele tenta descrever o mundo, olhando para o mundo sem Deus. Ele convida nós a olhe para o mundo sem Deus, olhe para a vida humana sem Deus. Vamos fingir, essa é a proposta, vamos fingir que Deus não existe, e vamos olhar para a vida sem Deus. E ele diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que está dizendo o seguinte, com essas palavras, é vazia, é nada, é inutilidade. A vida do homem é falta de sentido. Ele está falando como um filósofo, ele está convidando a nós, vamos pensar como um filósofo, vamos tirar Deus do mundo e vamos olhar para o mundo sem Deus. Você pode pensar, outro dia eu vi, tem um livro que alguém escreveu, um pastor que disse, Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, mas não há mau humor. É o convite, olhe para o mundo sem Deus, olhe para a vida humana sem Deus. Não é mau humor, porque mau humor é quando você, por causa do seu temperamento, estraga o que está fora. Mas não é isso. Você poderia dizer, o livro de Eclesiastes foi escrito assim, vaidade, tudo é vaidade, sem sentido, porque o cara, sei lá, não tinha nada. Então ele era um João ninguém. Mas não é verdade. O cara, é Salomão. Ele tem todo o dinheiro que você poderia sonhar um dia. Jesus, sendo Deus, quando quis falar sobre riqueza, ele falou assim, olhe para os lírios do campo. Então Jesus quis mostrar alguém muito rico. Ele disse, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim. Imagina como Salomão se vestia, como ele vivia. É ele, não é porque ele não tinha nada. Ele tinha tudo que você pode querer. Ele tinha toda a autoridade, ele fazia leis, todos tinham que obedecê-lo, ele tinha tudo. Ele tinha toda a terra que ele poderia desejar. Ele tinha todas as mulheres que ele desejou na vida. 1000 mulheres oficiais. Tudo que você poderia desejar. E ele disse, não faz sentido, é tudo sem sentido. Ele está dizendo o seguinte, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ele diz assim, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho debaixo do sol, ou seja, olhe para a vida só debaixo do sol, como se não existisse nada além do sol, não existisse Deus. Olhe para a vida do homem, veja o trabalho duro, a luta. Ele está dizendo, não há nada de bom nisso, é tudo sem sentido, porque uma geração passa, então vem outra geração, e ele fala, é uma questão de ciclos sem fim. As pessoas vivem, as pessoas morrem, as pessoas vivem, as pessoas morrem, logo todos nós vamos estar mortos, e vai estar um monte de gente aqui, vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo, vendo as mesmas retrospectivas, enfrentando as mesmas coisas e não mudando nada. É o que ele diz. As pessoas vivem, as pessoas morrem. Ele diz, o sol nasce e se põe, no outro dia o sol nasce e se põe, se nasce e se põe, e a vida vai passando, não faz nenhum sentido, é um ciclo. Ele diz, o vento vem do sul, vai para o norte, do sul para o norte, todo dia, e aí ele retorna do sul para o norte, começa tudo outra vez. Tudo só continua e continua, de maneira infinita, tudo sem sentido. O que diz é o seguinte, não há nenhum progresso, não há progresso, tudo fica igual, no fim, tudo está igual, era antes, tudo é uma retrospectiva sem fim, começa aqui e volta para lá. Então ele diz assim, todos os rios correm para o mar. Então você pensa, então vai ter alguma mudança. Ele diz, não, mas não tem mudança nenhuma, o mar não enche. Entende? Todos os rios vão para o mar, mas aí a água do mar evapora, vai de novo para o rio, e todos os rios correm para o mar, que evapora. Vocês não veem? Se a vida é só isso, não faz sentido. É um ciclo, sem fim.
Milhões de celulares vendidos, tantos tablets vendidos, tantos carros vendidos, ano que vem tantos tablets vendidos, tantos carros vendidos, tantas pessoas morreram, tantas enchentes, tantos assassinatos. Ele diz assim, é o homem. Ele diz, olha, o homem trabalha, Salomão diz assim, o homem trabalha para comer. E para que ele come? Para poder trabalhar amanhã. Aí amanhã ele trabalha para ganhar o dinheiro para comer. Aí ele come para trabalhar depois da manhã. E quando ele vê, passaram 90 anos. E tudo que ele fez foi trabalhar hoje para comer amanhã, para trabalhar depois da manhã, para comer e trabalhar cada vez. Que sentido pode haver nisso? Trabalhar para comer e comer para trabalhar. Ele diz, eu não vi nenhum sentido na vida debaixo do sol. É tudo chato e cíclico. Nada muda. Quem viu uma retrospectiva, viu todas. Ele está dizendo, esse não é o tipo de maneira de viver, é sem sentido, é vaidade, é fútil, não há uma razão. E ele disse que no meio de toda essa falta de sentido, ele pensou, então a razão, o sentido da vida, então está na sabedoria. Então ele começou a estudar. Sabe o que ele descobriu? Ele diz assim, eu descobri que não há limite para escrever livro. Tu lê, mas o pessoal continua escrevendo, você não acaba não explicando nada, você fica com a sua mente cansada, igual de Paulinho, que está esquecendo as coisas. Salomão diz, olha, quantos livros você vai ler? As pessoas continuam escrevendo livros. Não há limite para escrever livros. Você lê, escreve outro. Então ele disse, eu decidi ser um homem educado e cheio de sabedoria. E eu descobri que a minha sabedoria e dedicação nisso, não havia nenhum sentido. Acabava que no final do ano tudo era igual, era o outro ano quando eu não estava sabendo aquelas coisas. E vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e esse que tudo era sem sentido e aflição de espírito. Porque aquilo que é torto na vida do homem, continua torto, é o que ele diz. E nós não podemos enumerar a quantidade de vezes que nós retornamos para o mesmo lugar. Em outras palavras, você não pode ter o que você não tem, e não importa o que o ser humano faça, ele não tem, e você não pode mudar o que você não pode mudar. A vida continua exatamente como ela sempre foi. Como eu disse, não existia ONGs, e aí agora tem milhões de ONGs, e a vida humana é tão trágica quanto ela sempre foi. Então ele diz, eu falei com o meu próprio coração e disse, eu vou ter mais sabedoria do que qualquer homem teve antes de mim. Sabedoria, então eu dei conhecer ao meu coração todas as coisas. Mas era tudo aflição de espírito. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi abraçar a loucura e o desvario. Vou ficar louco, vou aproveitar tudo. Vou beber todas, vou comer tudo, vou entupir as artérias, vou fazer coisas diferentes. Então Salomão começou a patrocinar todas as bandas da cidade, todos os pintores, encheu o palácio de arte. A arte é uma coisa maravilhosa, a arte muda tudo. A nossa cultura, vamos celebrar a cultura. E ele disse, isso tudo é inútil também. Na verdade, isso é uma afirmação filosófica que qualquer homem, quando vê a vida só debaixo do sol, chega. Jean-Paul Sartre escreveu uma obra chamada Náusea, e o que ele diz? A mesma coisa, a vida é isso. Como Jean-Paul Sartre só enxergava a vida debaixo do sol, como o homem vive, o nome da sua obra é A Náusea. Essa é a visão do homem sem Deus. É a visão do homem capturado nesse mundo, apenas viver e morrer, trabalhar para comer para trabalhar, se entreter um pouco, em seguida outra pessoa vem depois de você, e o que ela faz? Trabalha, come, se entretém um pouco e morre também, e depois, o que vai acontecer com os seus netos? Vão trabalhar, comer, trabalhar, se entreter um pouco e para a cova. A vida é assim. Sartre diz, é náusea. É a mesma coisa. No meio disso tudo, o que há? A dor, a aflição, a morte,
há perda, há avalanche, há assassinato, há maldade humana. Ele diz, tudo é insatisfatório. Então no capítulo 2, ele diz, eu comecei a perseguir todas as coisas, e eu vi que tudo era insatisfatório. Ou seja, o mundo é debilitante e doloroso. O homem tem uma sensação de insatisfação e a sensação de que não chega a lugar nenhum. Todo dia, basicamente é a mesma coisa. E é por isso que ele anseia por algo melhor, antecipa um futuro melhor, e é por isso que há toda aquela parafernália comemorando 2014, só para nós chegarmos no final e olharmos a retrospectiva e vermos que foi tudo a mesma coisa. Tudo igual. Ele não pode ser o que foi feito para ser, ele está debilitado, ele está cativo, ele está amarrado, está imobilizado. Há uma frase, não é, de adesivos que diz, olha, é difícil subir com as águias quando você vive como uma galinha. Entende? Esse é o drama do homem. Um homem quer subir como as águias, mas ele sabe que está vivendo como uma galinha. Então ele pode se encher de esperança, 2014 vai ser o ano que nós vamos voar como uma águia. Mas ele sabe, eu sou uma galinha, eu vivo como uma galinha, não vou voar nada. No final a retrospectiva vai falar sobre o meu puleiro, sobre eu ciscando. É inútil. É incrível como a igreja deseja o que o mundo deseja. Nós poderíamos chamar isso, eu gosto de chamar isso de efeito The Beatles. Beatles, a banda de rock mais famosa que já existiu. Quando eu vejo líderes cristãos, em geral, com a mesma ideia do mundo, que o problema é uma questão econômica, que o problema é uma questão de conquistas existenciais, que quando uma sociedade consegue isso, ela melhora, a alma humana, de alguma maneira, se eleva, a sociedade avança. É uma ideia totalmente equivocada sobre o homem no pecado. Eu podia dar milhões de exemplos, mas eu gosto de chamar isso de efeito The Beatles. Os Beatles se separaram quando conseguiram tudo que você pode querer. Eles eram os Zés Ninguéms. E eles começaram a tocar umas musiquinhas. E o mundo inteiro adorou. Então eles ficaram milionários. Mas não só milionários. As pessoas desmaiavam quando eles se aproximavam, sabe? Enchiam os lugares. Eles eram então, tinham tudo, reconhecimento, riqueza, o mundo aos seus pés. Mas eles se separaram quando conseguiram tudo. Eles não eram menos talentosos, eles eram mais experientes, mas eles começaram a se voltar um contra os outros. Começaram a provocar uns aos outros, começaram a se devorar. Eles tinham dinheiro, tinham fama, eles poderiam comprar todos os brinquedos que o dinheiro pode comprar, tudo que o homem deseja, mas as pequenas mesquinharias do coração humano estavam presentes. Eles poderiam viver em paz, aquelas 4 pessoas não poderiam. Economicamente eles estavam no máximo, como realização pessoal estavam no máximo. Olhe para a sociedade, se ela conseguisse tudo que os Beatles conseguiram, ela só conseguiria a mesma coisa que eles conseguiram, se autodestruir. É pífio a igreja ter esta ideia. John Lennon, por exemplo, sabia que seus amigos não gostavam que ele levasse a Yoko Ono nos ensaios. O que ele fazia? Levava ela lá para irritar os caras. Que caras? Os caras que eram colegas dele quando ele era criança, quando ele era adolescente, e que fundaram a maior banda que o mundo já viu, que conseguiram junto conquistar o mundo inteiro. Tudo que um queria agora era irritar o outro, e todos eles agiam da mesma forma. Se alguém não gostava de algo, fazia aquilo. Todos agindo dessa forma. A ideia de uma sociedade tendo tudo que eles tiveram, todos os recursos, reconhecimento, afirmação para o ego, seria um átomo melhor do que a sociedade é hoje. Flui da loucura do homem, apesar de todo ano ser exatamente igual. É incompatível com a realidade bíblica. Se o Brasil tivesse dinheiro, tudo seria diferente, tudo seria igual. A descrição bíblica do homem é essa.
Tiago, por exemplo, 3,16 diz assim: onde existe inveja e ambição egoísta, haverá desordem. Não importa se é entre 4 caras que ganharam o mundo, cada atitude mesquinha vai ser feita. Essa é a razão porque mesmo que toda a sociedade fosse colocada no jardim do Éden, amanhã o inferno ia continuar. Por isso que o meu primeiro desejo era que o mundo fosse aquilo que Deus criou ele para ser, mas meu segundo desejo era que o homem fosse aquilo que ele foi criado para ser. Sabe? Esses 2 desejos, esses são os meus desejos para 2004. Mas a Bíblia diz: todo mundo está no maligno, 1 João 5,19. Mas imagine por um minuto o cumprimento de Romanos 8, a manifestação de tudo que o homem poderia ser, toda a criação se tornar o que ela devia ser. Imagine um ser humano perfeito, você nunca viu um, mas imagine, ele com sabedoria perfeita, poder perfeito, inteireza perfeita, amor perfeito, bondade perfeita, perfeita alegria, força perfeita, perfeito autocontrole. Quero dizer, você já não está cansado das pessoas matarem umas às outras? Não está cansado de John Lennon levar Yoko Ono para o ensaio só para perturbar os outros, até que fique impossível aquelas pessoas que tinham tudo conviver, estarem debaixo do mesmo teto, contra toda a ideia de que o dinheiro e a posição vai consertar alguma coisa, o sucesso? Você não está cansado de um mundo onde as pessoas são cruéis umas com as outras? Onde os pais abusam de criancinhas, onde os pais abusam dos filhos, onde os filhos desonram os pais? Você não está cansado das pessoas terem relações importantes só para ferir uns aos outros? Cansado de pessoas que matam, de pessoas que mutilam, cansado de pessoas que pisam no pescoço uma das outras para receber um salário um pouco melhor? Só então para sentir uma culpa terrível que consome por dentro? Cansado de pessoas que dão más respostas para boas perguntas? Você não está cansado da educação do nosso país, da educação do mundo, que afasta o homem de Deus, que em vez de tornar um homem melhor, quando ele se torna educado, como disse C.S. Lewis, qual a diferença de um homem educado para um ignorante? C.S. Lewis diz assim: um homem educado é um diabo mais inteligente. Só isso. Não é nem um pouco melhor do que ele era enquanto ele não tinha nenhuma educação. A educação não salva a sociedade, torna um homem um diabo mais inteligente. Agora, nós não gostaríamos, então esse era o meu desejo para 2014, que o mundo fosse aquilo que Deus criou para ser e que os homens expressassem aquilo para o qual o homem foi criado. Em terceiro lugar, e o tempo está indo rápido, eu gostaria de ver a salvação de milhões de pessoas em 2014, mas não oferecendo para elas ganhar dinheiro, negociar com Deus, não jovens se convertendo porque tem uma banda tocando um rock que ele gosta, não porque encontrou uma igreja que aceita que as pessoas continuem vivendo em seus velhos pecados, não porque se converteu porque uma estratégia de marketing alcançou aquela pessoa, uma estratégia missional. Eu gostaria de ver a salvação de milhões de pessoas, ver a pregação do Evangelho resultando na salvação de milhões de pessoas, mas não numa pregação que seja resultado da sabedoria humana, não mais um para o time, não resultado de uma técnica nova, que toca a ambição do homem, que fala para ele como conseguir aquilo que ele já queria antes de ser regenerado. Eu gostaria de ver um movimento mundial de salvação, de uma salvação que pudesse ser atribuída somente a Deus, de tal maneira que ninguém pudesse dizer: não foi nada, não foi técnica, nós não vamos escrever um livro sobre isso, foi Deus. O mundo ama as trevas, o que foi pregado era a luz, e não havia nenhuma chance deles amarem a luz, mas Deus invadiu a escuridão da vida deles, regenerou eles e trouxe eles para o reino do Filho do seu amor. Eu desejaria ver milhões de conversões assim em 2014. Gostaria de ver os pagãos do mundo de joelhos, prostrados diante de Jesus. Gostaria de ver um evangelismo
que pregasse a verdade de Deus e que tocasse o coração do homem. Gostaria de ver as pessoas correndo, não para a igreja, mas das trevas para a luz. Jesus disse: amaram as trevas porque suas obras eram mais, ou seja, odiassem as suas obras, odiassem as suas vidas, odiassem aquilo que acham ser a diversão do coração escuro do homem. Eu gostaria de ver os condenados, então, justamente, de maneira digna, debaixo da ira de Deus, serem tirados pelo poder do Evangelho. Aquilo que é descrito em Apocalipse 7, cada povo, tribo, língua e nação se prostrando diante do Cordeiro e dizendo: a salvação vem do Senhor. Eu gostaria de ver um mundo inteiro de pessoas expostas ao Evangelho, crendo em Cristo, que jamais entrasse na igreja para melhorar financeiramente, para melhorar o casamento, para melhorar alguma coisa em sua vida, mas que olhassem e vissem a beleza de Cristo, a glória de Deus na face de Cristo. Você pode dizer: cara, pastor, hoje o senhor está sonhador. Eu não sonho com nenhuma nova ONG, não sonho com nenhum projeto humano. Eu sei como eles terminam na próxima retrospectiva. É isso que eu gostaria de ver. Gostaria de ver o mundo do jeito que Deus criou ele para ser. Gostaria de ver o homem como o homem foi feito para ser, e queria ver a salvação de uma multidão só por causa da pregação do Evangelho e da beleza de Cristo. A quarta coisa que eu gostaria de ver em 2014 é a glória sobre todos os crentes, a glória de Deus. Todos nós lutamos, não é verdade, queridos? Eu gostaria de ver vocês perfeitos. Perfeitos. Quer dizer, nós vivemos dias difíceis. Um monte de gente passa pela nossa vida e nós passamos pela vida de um monte de pessoas. Se nós pudéssemos eliminar a perfeição de todos nós aqui, a imperfeição de todos nós aqui, não seria maravilhoso? Quer dizer, não seria ótimo ver os cristãos sendo tudo o que eles foram feitos para ser? Então, na igreja não é haver mais disciplina, queridos, e eu não teria mais que fazer exortação. Quer dizer, eu estaria desempregado. É isso. Meu trabalho iria acabar. O Senhor teria que me dar outro emprego, sei lá, tocar harpa, sentar numa nuvem, cantar uns aleluias. Mas se todos os crentes expressassem a perfeita imagem de Cristo, você não gostaria, esposa, que seu marido fosse a imagem de Cristo? Esposa, você não queria olhar para sua esposa em 2014 e que ela expressasse a perfeita imagem de Cristo? Nossos filhos, de ver pessoas perfeitas, sabe, pessoas que nunca vão te incomodar porque são perfeitas, e nem você vai incomodá-las porque você é perfeito também. Você pode lidar com a perfeição delas sem problemas, porque você também é perfeito. Eu quero dizer, não seria maravilhoso nós sairmos para sempre de Romanos 7? Para sempre. Nunca mais ter que ser fraco para ser forte. Nunca mais ter que conviver com a dor para não enchermos nosso coração de orgulho. Nunca mais precisar da fraqueza a fim de experimentar a força. Não seria ótimo se nós nunca mais estivéssemos aqui na igreja ou em qualquer lugar que encorajar os tímidos, simplesmente porque não haveria mais corações fracos e tímidos? Não seria maravilhoso não ter que suportar o fraco simplesmente porque não haveria mais fracos? Não ter que lidar com o rebelde porque não haveria mais indisciplinados? Todos os crentes funcionando como devem funcionar, utilizando toda a capacidade gloriosa que Deus disponibilizou em Cristo. Não seria maravilhoso ver os crentes se tornarem tudo aquilo que eles foram projetados para ser? Eu então sinto um
pouco daquilo que o apóstolo Paulo diz assim: eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Todos nós podemos experimentar um pouco disso. Em outras palavras, eu tenho dor até ver Cristo formado em vós, a imagem de Cristo. Qualquer um que serve a Cristo deve sentir um pouco dessa dor de parto, essa dor com essa intenção, que é o cumprimento de ver o fim dessa dor. Será que nós não queremos ver o fim da dor, de ver Cristo formado nas pessoas? Não seria algo maravilhoso? João diz assim, 1 João 3, quando vermos, seremos o quê? Seremos como Ele, seremos transformados. Não seria maravilhoso perceber que a mortalidade se converteu em imortalidade, que toda corruptibilidade se tornou incorruptibilidade, que nossos corpos se tornaram tudo o que eles deviam ser? Ou seja, eu queria ver aquilo que Hebreus diz, o espírito dos justos aperfeiçoados. Queria ficar naquela assembleia enorme. É isso que eu desejo para 2014. A Bíblia chama a igreja dos primogênitos arrolados no céu. As miríades de anjos que estão na glória, na perfeição absoluta, na perfeição eterna. É isso que eu gostaria. Quero dizer, se você tem que desejar coisa, então vamos desejar coisas grandes. Alguém certa vez me disse, o problema dos crentes é que eles têm desejos muito grandes. Não, o problema dos crentes é que têm desejos pequenos e mundanos. C.S. Lewis dizia, o drama do homem não é que ele deseja coisas grandes, é que ele deseja coisas pequenas. Enquanto Deus convida o homem, sei lá, para férias sem fim, Búzios, na praia da Ferradurinha, sabe? O homem prefere ficar ali na favela brincando de bolinho de lama. Outra coisa que eu desejo para 2014, nós estamos acabando, 46 minutos, eu estou marcando, fiquem tranquilos. Eu sei que você deseja para 2014 que a mensagem acabe, mas calma. Eu quero ver Satanás receber aquilo que ele merece, sabe? Esse é um desejo que eu tenho para 2014. Eu quero ver o mundo ser o que Deus deseja, quero ver o homem ser tudo aquilo que ele foi criado para ser. Eu quero ver a glória de Deus resplandecendo perfeitamente nos crentes, e eu quero ver, por outro lado, Satanás conseguir tudo o que ele merece. Eu vou dizer que eu estou cansado de Satanás, sabe? Eu não sei se vocês estão. Estou cansado. É óbvio que esse cansaço vai se estender aos homens que jazem no maligno, não é? Mas eu estou cansado de Satanás, estou cansado do fato de que ele ataca a Deus, cansado do fato de que ele começou uma rebelião, e você pode ler isso em Isaías 14 e Ezequiel 28, não no nosso pequeno planeta. Cristo fala que ele caiu do céu como um raio, ele se rebelou contra Deus, tudo que ele faz é difamar o nome de Deus, ele blasfema do caráter de Deus, ele nega a obra de Deus, ele falsifica a verdade de Deus, é óbvio, através dos homens, através até da igreja, muitas vezes, de homens na igreja. Ele luta contra o domínio de Deus, ele tenta contra a autoridade de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, ele atacou Cristo todo o tempo. Nós podemos ver atacar Cristo no deserto, atacar Cristo para mantê-lo na cruz, segurá-lo na cruz, segurá-lo na sepultura. Se Cristo ascende aos céus, então ele persegue a igreja, os apóstolos são assassinados, ele ataca os cristãos. Quer dizer, não seria maravilhoso chegar uma hora que não seria necessário nenhuma armadura, nenhum capacete, porque não haveria mais nenhum diabo atirando flechas e dardos inflamados contra nós?
não mais difamação, não mais dúvidas, não mais tentações, não mais perseguições, não mais divisões, não mais alguém semeando joio no meio do trigo, não mais discórdia. Eu gostaria de ver Satanás em 2014 recebendo o que ele merece. Você sabe, o mundo inteiro, diz 1 João 5,19, encontra-se no colo de Satanás, tudo no mundo. A música do mundo, a educação do mundo, a cultura do mundo, o mundo jaz no maligno, ou seja, ele nunca manifesta a glória de Deus, nunca, nenhum homem fora de Cristo, nunca. Ele detém o mundo cativo. Eu gostaria de vê-lo ir para o lugar preparado para o diabo e os seus anjos, como está em Mateus 24:41. Sabe, às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu sinto ecoar no meu coração aquilo que os mártires cantam em Apocalipse 6. Até quando, Senhor? Até quando? Ou quando Davi disse, quanto tempo vais permitir estas coisas? É isso que eu gostaria de ver em 2014, queridos. Mas há outra coisa. Em 2014 eu queria ver Jesus adorado como ele merece ser adorado. Sabe, ninguém em cultos por causa de dinheiro e de cura e de barganhas. Que desonra, que tragédia, que vergonha. Como eu disse, as nossas orações parecem mais listas de compras do que cartas de amor. Nossos cultos parecem mais um shopping center, interesses diversos, do que uma lua de mel entre a noiva e o noivo, entre a esposa e o esposo. Eu entendo um pouco do zelo de Davi no Salmo 69:9, quando ele diz assim: as afrontas contra ti caem sobre mim. Davi está dizendo o seguinte: quando Deus é desonrado, eu sinto a dor. Um pouco disso, sabe? Um pouco do coração de Jesus se inflamando pelo nome de Deus ser profanado no templo, quando aquelas pessoas faziam daquilo um negócio. Ele queria que o pai fosse honrado, e o fato do pai não ser honrado o trazia uma profunda dor. Há um homem chamado Henry Martini, um missionário que viveu e pregou no mundo hindu, Índia. Há uma passagem da vida dele, em prantos, que ele diz: eu não posso suportar a existência se Jesus é desonrado. Se Jesus é desonrado, então, se Jesus é desonrado pelo mundo, então o mundo é insuportável. Se Jesus é desprezado na vida das pessoas, então a vida do homem é insuportável. Quer dizer, eu fico cansado da desonra ao nome de Cristo, do seu nome sendo tomado em vão, dos que zombam da cruz, fazendo dela um negócio, ou dos que zombam da cruz lá fora, vivendo nos pecados que ele odeia, daqueles que negam o nome dele, daqueles que desprezam a sua salvação, daqueles que rejeitam a sua divindade, daqueles que acham que ele é só um homem dando boas dicas para melhorar a sociedade, mas que nós podemos usá-las para melhorar aquilo, mas em relação ao sexo, por exemplo, eu não quero a opinião dele, sou um homem. Que desonra. Fico cansado disso e sinto uma indignação, cansado de ver cultos que é para o homem, não para Cristo, cultos que é para o casamento, cultos que é para a cura, cultos que é para o emprego, ou cultos que é só para a gente arrumar amigos, cultos que é só a alternativa para a balada. Ou seja, eu desejo em 2014 que ele seja honrado, porque, pensa bem, queridos, ele já não sofreu humilhação suficiente? Você não sente isso?
Essa é a diferença entre nós e o mundo. Essas coisas não vão ser defendidas por nenhuma ONG, não vão ser sentidas pela nossa sociedade, nem pela nossa cultura. Agora, quando nós somos muito parecidos com isso, nos mostra que tipo de pessoas nós somos. Mas do mesmo. Ele não sofreu humilhação suficiente. Ele veio para o que era seu, os que eram seus não receberam. Ele estava no mundo, a Bíblia diz, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu, não reconheceu. Ele era desprezado, mas rejeitado dos homens, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Não vimos nele beleza alguma para que o desejássemos. Ele tomou a forma de servo, ele foi sacrificado, ele foi humilhado. Seus irmãos não acreditaram nele, as pessoas odiaram ele, os vizinhos odiavam ele. Ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi xingado. O mundo recusou a crer nele, ele foi traído, ele foi negado, ele foi perseguido, foi ridicularizado, ele foi assassinado no nosso mundo. E ele continua sendo morto hoje, sabe, de alguma forma, pela rejeição que esse mundo tem por ele. Não mudou nada. O que nós desejamos para Domingos 14, que Cristo não seja desonrado. E se ele é desonrado, quão insuportável é a vida. As pessoas continuam matando por rejeição. Eu anseio pela hora de entrarmos na essência do capítulo 12 de Filipenses, que diz, todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu gostaria de vê-lo entrar em sua glória. Gostaria de ver todos os exércitos do céu, da terra, de joelhos dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra, a riqueza, o poder, a sabedoria, a força, bênção. Gostaria de ver a descrição de João, ele montado num cavalo branco, com o nome gravado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não teve humilhação suficiente, zombaria suficiente, incredulidade suficiente. Essas são as coisas que eu desejo para 2014. Mas há mais uma, e é a última. Eu quero ver Jesus. Muitos aqui são cristãos mais tempo do que eu, outros menos que eu, menos tempo. Mas quem conhece Jesus por muito tempo ou por pouco tempo, quem já esteve de fato em oração diante dele, conversou com ele, estudou sua palavra, caminhou ao seu lado, estudou as coisas que marcaram a sua vida em cada página da Bíblia, tentou imitá-lo em sua própria vida. Qualquer um que tenha vivido a proximidade com o Filho de Deus, ama Cristo de todo o coração, anseia pela plenitude de comunhão com Ele. Às vezes, o meu desejo é que não haja mais barreira alguma, barreira de espaço, barreira de tempo, barreira de visão, barreira de som entre mim e Cristo. Eu desejo ser como Pedro ou João, que reclinou sua cabeça no ombro dele. Eu entendo o desespero dos apóstolos, dos discípulos, quando ele disse assim, eu estou para ir embora, e para onde eu vou vocês não podem ir. Eu entendo como eles se encheram de pânico instantâneo, e ele disse, não se turbe o vosso coração, eu vou voltar e vou levá-los para junto de mim de novo. Que outra coisa eles poderiam querer? Eu posso entender o que o apóstolo Paulo diz quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Melhor é estar ausente do corpo, estar presente com o Senhor. Há anos atrás, a gente está perto, de época de Natal, num dos natais, logo depois que meu pai morreu, nós estávamos sobre aquele impacto, conversando e pensando sobre como seria se ele ainda estivesse ali ou não. E naquele dia, depois pensando, eu não poderia sentir tristeza por onde ele estava, queridos, porque ele estava na presença imediata de Cristo, e nós estávamos ali fazendo o quê?
comendo um pouco de pernil, lavando prato, tomando café. Nós é que somos dignos de pena, sabe? Então, patético é tudo isso. Mas ele estava na presença da qual nem nos nossos melhores sonhos nós podemos imaginar exatamente o que é. E lá estávamos nós com aquelas coisas estúpidas, quase que sentindo pena por ele não poder estar participando daquelas bobagens. Quem precisa disso? Quão essencial isso é? Estar diante da glória de Cristo. Eu quero estar com Cristo. Você vê, não é que você está olhando para um evento, você está olhando para uma pessoa. Não é um evento que você anseia, é alguém, é o que eu desejo. E eu desejo isso para 2014. Você diz, ó, espera um minuto, como tudo isso pode acontecer, pastor, em 2014? O pastor pode morrer, é verdade, eu posso. Mas é verdade também que nem tudo isso pode acontecer só com a minha morte, não é? Eu quero ver o mundo como ele foi criado para ser. Eu quero ver os homens da maneira que eles foram feitos para ser. Quero ver os crentes totalmente glorificados. Satanás recebendo o que merece, Jesus exaltado e eu contemplando a face de Cristo. Então o que eu quero mesmo é o arrebatamento da igreja. Não é trágico que a igreja agora tenha na sua agenda igual a do mundo lá fora. É rebocar o mundo aqui, rebocar o mundo ali. Porque esse é o único evento que coloca todas essas coisas no lugar. É por isso que o livro do Apocalipse acaba assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o penúltimo versículo da Bíblia. Sabe, o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, e encontraremos com o Senhor. No momento em que, no abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, nós seremos transformados. Eu estou olhando para a vinda de Cristo e eu gostaria que o Senhor Jesus viesse em 2014. Eu não sou um velho ainda, estou quase lá, mas eu já tive o suficiente de todas essas coisas, queridos. Já vi retrospectivas o suficiente, já vi a criação e planos humanos suficientes para este mundo. Eu amo o que eu faço, amo pregar a palavra de Deus nesse mundo escuro, eu amo adorar a Deus, eu amo contemplar Cristo em sua palavra. Agora, eu quero amá-lo com amor perfeito, vê-lo como Ele é. E se eu amo essas coisas aqui de maneira limitada, eu desejo muito mais amá-lo em perfeição. Assim eu confio que você e que eu não poderíamos desejar nada mais a não ser que isso em 2014. E você diz, será que isso vai acontecer? Como eu disse, talvez. Nós devemos viver cada momento como se fosse acontecer. Mas você diz, e se não acontecer, pastor? O que adianta todos esses desejos que o pastor revelou? Faz toda a diferença. É isso que eu falei no início. Esses desejos podem não acontecer em 2014, mas eles não são como os outros desejos, que quando não acontecem, então não aconteceu nada. 1 João 3,3 diz assim: qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. A Bíblia diz que o resultado de desejar isso é que você busca a santidade.
Se o homem deseja isso para 2014, quer isso aconteça ou não em 2014, ele vai buscar mais, de maneira mais sedenta, ser como Cristo é. Aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo como ele é puro. É uma esperança purificadora. Desejar essas coisas muda tudo para um homem. É por isso que Paulo diz a todos aqueles que o amam com um amor imortal. É uma antecipação que purifica a maneira de viver, o que a Bíblia diz. Quem vive nessa expectativa é transformado de glória em glória. Ou seja, quando esses desejos enchem o nosso coração, quer aconteça ou não em 2014, fará toda a diferença no fim do ano, na nossa vida. Qualquer outra esperança vai acabar na próxima retrospectiva da Rede Globo, vendo as mesmas coisas, estando no mesmo lugar. Então, a Bíblia sempre fala sobre a volta, sobre as pessoas. Pedro diz: aqueles que estão esperando em Deus vivem em oração. Então quem espera em Deus assim, vai passar um ano de 2014 em oração. É isso que produz. 2 Timóteo 4,8, Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, que vivem assim, vivem nessa expectativa. Como 1 João 3,2, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Eu não sei o que vai acontecer com os computadores, quantos tablets vão ser vendidos, quantos tênis, quantos telefones, quantas inundações. Eu não sei se o PIB vai crescer ou diminuir. Não sei. Eu não sei o que vai acontecer, quais são os videogames que vão bombar, qual é a música que vai mais tocar, quantas pipocas per capita vai ser vendida, sabe? Quantas cervejas por cabeça, quantos carros vão ser vendidos, quantas televisões, a televisão 4K, tudo isso, todas essas coisas, todos os lançamentos tecnológicos. Eu não sei o que vai acontecer com a economia, mas eu sei uma coisa que vai acontecer: Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E aqueles que em 2014 vivem nessa expectativa, são transformados, purificam a si mesmo, refletem a glória de Cristo, mostram a beleza de Cristo para o mundo, pregam a verdade. Agora, para mim, nada seria mais maravilhoso do que tudo isso acontecesse em 2014. Sabe? Esse papo, eu espero que Jesus demore a voltar, porque tem muitas pessoas, é um papo diabólico. A Bíblia diz: aqueles que sabem isso dizem: ora vem, Senhor Jesus. Porque fora isso, 2014 vai ser igual a todos os anos. Todos os projetos humanos acabam no mesmo lugar, na sua escravidão sem fim, no seu amor ao pecado, nas trevas dentro. É o efeito The Beatles. Se o mundo inteiro tivesse tudo que aquela banda tinha, ia viver naquela mesma guerra. Agora, outra coisa que é fundamental: você quer isso, eu quero isso. Você está preparado para isso? Está preparado para Ele vir? Está com as malas prontas? Está vivendo assim? Ou seja, há um anseio verdadeiro de tal maneira que você não vive como o mundo, você está pronto para ir embora. Se você está vivendo a luz do fim, quando o Senhor vier, vai te encontrar cheio de alegria, porque isso é tudo que você quer. Esse desejo vai te encher de fidelidade, pureza, amor por sua vinda, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esses são os meus desejos para 2014. Eu não acho que a igreja devia desejar outras coisas, pregar outras coisas, ou viver sobre a expectativa de outras coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Consumado foi na
manifestou, sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se